Verdades que ninguém te conta sobre a engenharia. Eu sou o Silvano Castilho, aqui do canal da Abrangente Engenharia. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro Ricardo Ferreira, que é professor da PUC Goiás e é também conselheiro do CREA Goiás e consultor de diversas empresas no Brasil inteiro. Então a gente está aliando aqui tanto a formação acadêmica quanto a vida profissional. Ricardo, o que você pode nos falar sobre essa questão de como o profissional recém-formado vai se inserir no mercado? O que é importante para o profissional recém-formado se inserir no mercado? Eu quero início agradecer, Agradecer a Alessandra, agradecer ao próprio Silvano pelo convite de fazer esse bate-papo aqui no canal. E, na verdade, essa questão, existe um certo mito, o que a gente poderia trazer de informação para um profissional recém-formado, algumas verdades que realmente precisam ser ditas. A gente elencou algumas, são muitas essas verdades que precisam ser comentadas, Silvano. Uma delas, a primeira, é a questão da formação. Muitas vezes o profissional entende que ao graduar, ao receber o título de engenheiro, ele é um profissional pleno, capacitado, e de fato ele é pleno e capacitado, mas requer que ele tenha consciência. É muito importante que os nossos engenheiros recém-formados tenham consciência da formação continuada. É extremamente importante que ele continue se especializando, que ele continue atendendo às demandas tecnológicas. Hoje nós temos uma série de demandas tecnológicas muito interessantes, que estão aí no mercado, que vão mudar bastante o perfil da engenharia civil, do profissional de engenharia civil, e é importante que ele esteja preparado para isso. Dentre elas tem toda a parte voltada para a tecnologia BIM, modelagem numérica, alguns aspectos tecnológicos de mudança de materiais. Então sempre tem muita tecnologia, a gente tem a nanotecnologia chegando muito forte na engenharia com vários materiais, e o profissional precisa estar o tempo todo se adequando, se especializando, se modernizando. O profissional que não se adequa, que não se moderniza, fica para trás e rapidamente vai ser obsoletado pelo mercado. Então é importante a gente saber que tem que se modernizar. Educação continuada é importante, E com a troca de experiências aqui, eu queria dizer que é importante também o engenheiro ele confiar também no que ele aprendeu, E quando ele vai para campo, ele vai trabalhar, ele não achar que ele é também inferiorizado a outros players do mercado, Então ele confiar no que ele aprendeu e ele botar em prática as coisas que ele aprendeu na engenharia também é muito importante, Uma coisa que está mudando muito, que a gente vê no mercado, o emprego de uma forma geral, pelo menos é isso que eu tenho sentido, o emprego de uma forma geral ele está diminuindo, A gente vê aí que o próprio IBGE, coloca algumas pessoas que pararam até de procurar emprego, A gente vê que essas pessoas pararam de procurar emprego porque elas estão trabalhando em outras atividades, E eu acho que o engenheiro talvez ele seja isso, ele tenha que parar de procurar emprego e estar atrás de trabalho. O que você acha disso, Ricardo? Silvano, esse é um tema muito delicado, A gente conversando com novos profissionais, a gente ouve uma série de demandas, A questão do profissional que vai para o mercado e não consegue receber o piso, o profissional que tem dificuldade de se inserir no mercado, que tem a ver até com a questão da atualização tecnológica, que a gente falou agora há pouco. Mas mais uma grande verdade que a gente precisa comentar sobre a engenharia é que nós estamos passando por uma mudança disruptiva na relação de trabalho do engenheiro. O profissional recém-formado ele precisa começar a levar em consideração, a ter em mente de que ele deve trabalhar muito mais como pessoa jurídica do que como pessoa física. Eu sei que isso é complexo, mas o profissional de engenharia ele tem que se aproximar muito mais da relação e da forma de trabalho que hoje tem um odontólogo ou um advogado que normalmente abre sua clínica, abre
o seu escritório, e nós temos que começar a pensar que o engenheiro ele consegue agregar mais valor, ele consegue ser mais rentável, ter mais retorno financeiro da sua atividade quando ele trabalha como pessoa jurídica, como ele abre um negócio próprio e oferece para outras empresas essa parceria. Fundamentalmente, o profissional de engenharia é um profissional inovador, é um profissional empreendedor. Então a gente tem que começar a ter essa mudança de perfil já ali no final da academia, início do mercado, e pensar assim, que tipo de negócio eu posso abrir de maneira que eu possa agregar mais valor ao meu serviço, possa levar isso para o meu cliente e dizer assim, olha, cliente, eu não sou custo para você, eu vou te trazer retorno. Quanto maior for o retorno que eu te trouxer, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com a minha atuação profissional, mais valor agregado você vai ter à sua atuação. Então, essa é uma grande verdade. A gente tem que começar a pensar muito mais como pessoa jurídica, como tendo a capacidade de negociar com as empresas e gerar benefícios para essas empresas, e uma parte desse benefício se reverter em retorno financeiro para o profissional, do que a gente pensar exclusivamente como empregado, como ter uma carteira assinada, como ter um contrato de trabalho. E essa relação, ela está diminuindo significativamente, como você falou, Silvano, e vai ser cada vez menor. Então, uma grande verdade que a gente tem da engenharia é que o nosso profissional tem que começar a pensar como empreendedor de engenharia, muito mais do que como funcionário de uma empresa de engenharia. Isso. Então, até porque a engenharia ela é muito ampla, né? A engenharia civil, né? Mais especificamente, né? O que você pode falar para nós, Ricardo, das várias áreas de atuação da engenharia civil? Esse é um tema que também a gente ouve, né? A gente tem aí alguns mitos, né? E é importante um jovem profissional ter dimensão, né, da abrangência da sua atuação profissional, das atribuições que o engenheiro civil tem. Eu sou até um pouco reticente de algumas formas de tratar o engenheiro civil. Eu não gosto muito, por exemplo, não quero para mim, não vejo bem para mim, a questão de você começar a ter referência para alguns engenheiros civis com alguma das suas atuações, do tipo engenheiro projetista, engenheiro geotécnico, engenheiro de patologia, engenheiro de inspeção. Particularmente, apesar de gostar dos termos, particularmente eu não gosto de assimilá-los para mim. Por quê? Porque o profissional de engenharia civil ele pode fazer tudo isso. Por que você vai trocar o título de engenheiro civil, que é de fato o título profissional, que te dá muito mais opções de trabalho, muito mais abrangência, e vai assumir um rótulo que te coloca numa quantidade de mercado mais restrita? Não vejo vantagem nenhuma nisso. O profissional de engenharia civil ele pode trabalhar com projetos nas várias disciplinas, né? Estrutural, elétrico, hidráulico, projetos complementares, projeto de segurança na área de segurança contra incêndio, pânico, risco. Você pode trabalhar na área hidráulica, na área de transportes, na área de construção civil, na área de estruturas, na área geotécnica. Então, o leque de opções para os mais diferentes tipos de empreendimentos, né? Prédios, condomínios, pontes, viadutos, hidrelétricas, parques eólicos, enfim, é um leque tão grande, isso é uma grande verdade que a gente precisa comentar, né? Nenhum profissional de engenharia, e muito dificilmente qualquer outra profissão, tem um leque de atuação tão grande, tão amplo e tão diversificado como o engenheiro civil. Isso é um baita de um privilégio, né? O profissional de engenharia civil ele tem o privilégio de poder atuar em tantas áreas, depende só da sua competência, da sua capacidade, da sua educação continuada, da sua formação continuada, para ele poder abraçar várias áreas. Eu, particularmente, gosto de exercitar minha engenharia em várias áreas, né? E eu acho isso extremamente interessante, por isso que não acho, para mim, né, aí é uma posição muito particular, eu não gosto muito dos rótulos muito especializados ou muito pontuais que algumas profissões gostam de colocar. Então, uma grande verdade que nós temos para comentar é essa questão. O leque de opções de engenharia civil é muito amplo. Então, escolha, né, as áreas que você quer trabalhar, mas saiba, né, que o mercado é muito amplo e você pode atuar em diversas áreas.
A gente mesmo estava conversando agora há pouco e o Ricardo nos contando mais ou menos sobre a vida profissional dele, né? Você já foi projetista e depois hoje é consultor, então você já passou, né? Então essa vida de engenheiro, engenheiro civil, né? Ela te dá a possibilidade de repente mudar de uma área para outra, né? Então fala um pouco sobre essa sua vida profissional, do que você já trabalhou. Hoje ele já foi professor mais da graduação, hoje está mais na parte de pesquisa, então você vê como que é a flexibilidade do engenheiro, né? Fala um pouco para nós sobre isso, Ricardo. Exatamente, acho que você lembrou bem, né? Nem comentei aqui anteriormente, mas ainda tem a questão da docência, né? Da formação, da pesquisa, da inovação na área da engenharia, né? Lembrando que ninguém estuda para ser professor de engenheiro civil, né? Não existe a profissão de magistério para engenharia civil. Quem ensina engenheiros civis são outros engenheiros civis. Então é mais uma atribuição que nós temos, né? Alguns de nós entendem, né, por vocação ou por proximidade, que tem essa possibilidade de fazer a formação. É mais uma área. E isso que eu estava comentando anteriormente, dessa questão exatamente de a gente ter um mercado muito abrangente, essa é uma verdade que eu vivencio, né? Como o Silvano colocou, eu já trabalhei na área de projeto estrutural, projeto complementar, já atuei com diversos tipos de empreendimento, obras de arte especial, já fiz construção, já fiz projeto, consultoria, operação e manutenção. Hoje eu tenho uma atuação muito forte na área de operação, manutenção, inspeção de grandes estruturas como usinas hidrelétricas, onde a gente tem várias disciplinas juntas, né? Você trabalha com a hidráulica, trabalha com a geotecnia, trabalha com a estrutura de concreto, então tudo, né, em um único empreendimento. Só um profissional de engenharia civil tem essa capacidade, né, de juntar tantas áreas diferentes em um único empreendimento e ele ter, né, condição de gerir essas várias atuações. E muito vasta, né? A gente tem condição de trabalhar realmente com muitas áreas e isso para a gente é uma vantagem, um diferencial de mercado que eu exploro. Eu acho isso extremamente interessante, a gente poder explorar várias áreas de trabalho, e é uma grande verdade que a gente deveria realmente cada vez mais explorar melhor, né, as nossas áreas e mostrar para os nossos clientes que a gente pode trazer muito retorno financeiro para ele. Uma parte muito pequena do retorno financeiro que ele tiver, ele vai reverter isso como remuneração ou como reconhecimento profissional e econômico do profissional de engenharia. Acho que essa é uma linha de trabalho que eu acho bastante interessante. Mas tá bom, eu gostaria de agradecer ao Ricardo pela disponibilidade, né? E se for possível, em outras oportunidades, nós vamos trazer ele aqui para falar de outros temas também, né? Então, se você gostou do nosso vídeo, né, dê o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente que nós estaremos aqui, eu, a Alessandra e o Ricardo também, para responder as suas dúvidas.